Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 45. Quem encontrou, diga amém. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judeia, dirigiu-se até ele. Ele implorou que descesse para curar o seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles lhe disseram: ontem, a 13h, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive, e creu ele e todos os que viviam em sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judeia para a Galileia. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Glória a Deus. Geralmente é obrigação do altar jogar fogo no povo, né? Mas eu estou vendo que tem fogo aí embaixo hoje. Estou vendo que o povo está aceso aqui, né? Meus amados irmãos, eu creio que não tem muito tempo que nós falamos sobre este assunto aqui, mas não teve como fugir dele. Por quê? Porque, como os irmãos já sabem, nós estamos pregando todo o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. E vamos passar por cada história aqui, magnífica. Mas eu creio que a palavra do Senhor é viva e eficaz, e se renova e se revela cada dia em nossos corações. E nesta noite, nós vamos meditar sobre este segundo milagre que Jesus realizou, porque o primeiro foi a transformação de água em vinho. E aqui a palavra do Senhor nos diz que um certo oficial do rei, um homem de autoridade, um homem que servia o tetrarca da Judeia, ele tinha uma causa muito séria, e era a doença, a enfermidade do seu filho. E ele estava à beira da morte. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava por perto, ele não mediu esforços para ir até Jesus. Ele foi correndo até lá, porque bem ele sabia e bem ele tinha ouvido do que Jesus era capaz de realizar.
Então a palavra do Senhor nos diz que este homem correu de pronto modo, foi até o Senhor, não colocou dificuldades, havia uma distância grande a ser percorrida. 30 quilômetros para a gente não é muita coisa quando se refere, quando você tem um carro, mas naquela época era tudo a pé, na maioria das vezes, no máximo em cima de um camelo, ou de um cavalo, que seja. Então a jornada era um pouco dura, mas este homem, ele se dispôs a buscar ajuda para o seu filho que estava à beira da morte. E o interessante que eu acho aqui nessa história é com relação à atitude deste pai. Porque se esse pai aceita aquela situação passivamente, com certeza o seu filho iria morrer. Mas ele não colocou obstáculo. Ele foi até Jesus. Ele andou 30 quilômetros para encontrar com Jesus. Ele tinha ainda uma visão bem fosca, bem distante do que realmente Jesus ele era. Porque ele pediu que Jesus fosse até o seu filho. Acreditava ele que Jesus deveria ser mais um dos profetas, um grande homem de Deus que foi levantado pela mão do Altíssimo para realizar grandes sinais. Mas Jesus, ele era muito mais do que ele poderia imaginar. Jesus não estava limitado a espaço e nem tempo. E ele chegou perto do Senhor e ele clamou, dizendo quando ele viu que Jesus havia chegado, vindo da Judéia, dirigiu-se a ele e implorou que descesse para curar o seu filho, e estava a ponto de morrer. A atitude dele foi nobre. Jesus disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. Mas aquele homem estava tão alucinado com aquele problema que ele estava enfrentando, que ele nem se tocou naquilo que Jesus disse. Se você não vê o sinal, você não crê, você não acredita. Mas aquele homem insistentemente, ele disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. E aí Jesus, ele disse, assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. E o homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Meus amados irmãos, se aquele homem tivesse ficado indignado, assim como Naamã, o general Ciro da Síria, quando o profeta recusou de atendê-lo na primeira instância e pediu para ele tomar um banho no rio 7 vezes, com certeza ele não iria receber o milagre. Naamã achava que talvez ele merecia um tratamento mais digno de um general renomado no seu país. Mas o profeta não fez questão de atendê-lo, mas mandou o seu servo dizer para ele: vai até no ribeirão lá e toma 7 banhos e seu problema vai ser resolvido. Mas esse homem, ele se humilhou perante o Senhor Jesus, e mesmo atordoado por aquele problema inadministrável por ele, ele creu na palavra do Senhor Jesus. Ele creu na palavra do Senhor Jesus. Em outras palavras, Jesus disse: eu vou te levar num nível mais elevado e vou revelar para você quem eu sou. Porque se eu for com você, você vai pensar que eu sou mais um profeta por aí. Eu quero que você creia que a minha palavra, ela tem poder. Não sou limitado a tempo e espaço. O que eu falar acontece. Pode ir para sua casa, que a febre vai desaparecer neste mesmo instante. Nessa mesma hora, enquanto eu estou falando, o milagre está acontecendo. Eu vejo que aqui é uma fé muito grande aqui hoje.
Eu creio que muitos milagres vão acontecer aqui neste lugar. Aleluia. E aquele homem saiu rapidamente e foi para sua casa, esperançoso de ver novamente o rosto do seu filho. Irmãos, se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar a Abraão, o que você escolheria? Toda a riqueza que Deus te deu ou um filho que Deus te deu? É claro, o filho. E no entanto, Abraão, ele questionou com Deus: Senhor, o que me adianta toda essa riqueza se não tem um filho para poder deixar? Não tem um filho. Este homem estava perdendo a riqueza que ele tinha. Ele estava perdendo a descendência dele, a expectativa de deixar um herdeiro e um descendente para seguir ali a sua trajetória. Alguns teólogos acreditam que este homem, esse oficial, acreditam que ele era um homem que a Bíblia relata em Lucas 8:3, que era um homem chamado Cusá, um nome estranho. E ele tinha uma esposa chamada Joana. E esse casal recebeu um grande milagre da parte do Senhor Jesus, e Deus curou, abençoou a casa dele, e a partir daquele momento este homem, essa autoridade, começou a servir ao ministério do Senhor Jesus financeiramente, patrocinando o ministério do Senhor Jesus em gratidão. Então alguns teólogos acreditam que seja esse personagem. Não temos como afirmar isso, apenas é uma conjectura e um pensamento de muitos estudiosos. Mas o fato é, meus amados irmãos, que este homem, ele acreditou na palavra do Senhor Jesus. Ele creu na palavra do Senhor Jesus. O menino estava com uma febre muito alta. A morte estava quase abraçando aquele corpo. As esperanças já tinham fugido. Já não havia mais recursos da terra. Certamente ele deve ter utilizado todos os recursos financeiros à sua disposição para proporcionar a ele a cura, o filho. Mas o dinheiro não resolveu, os médicos não resolveram, não havia um diagnóstico que poderia realmente afirmar o que ele realmente estava passando. Mas o nosso Senhor Jesus, ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus da cura, ele é o Deus dos deuses. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é Deus forte, conselheiro, advogado. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o maravilhoso. Ele é o tremendo. Ele é o cordeiro. Ele é o leão, ele é príncipe, ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus, e foi ele que deu a sua vida em resgate por nós. E este Deus poderoso, Jesus Cristo, ele se manifesta nesta noite através do Espírito Santo, para poder dizer ao teu coração: o que foi decretado pelo diabo, que é o fim, ele manda dizer para você: o teu filho vive, o seu sonho ainda está de pé. Pode crer e acreditar que as coisas não terminarão desta forma, porque a última palavra pertence àquele que está sentado no trono. E aquele que está sentado no trono, se ele falar assim: Lázaro, sai para fora, mas tem 4 dias, está podre, está em estado de putrefação, mas quem disse é aquele que faz, quem disse é aquele que pode.
Quem diz é aquele que tem todo o poder no céu e na terra, no mar e tudo que nele há. Quem disse isso é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do incrível, Ele é o Deus que realiza coisas tremendas. Ele vai confundir a sua mente para provar para ti que Ele é Deus, Ele é grande, Ele é tremendo. Quando ele estava chegando apavorado, doido para ver o rostinho do menino mais uma vez, e de repente disseram: o teu filho vive. O quê? Como assim? Ele vive? Sim, vive. Que horas que ele passou a viver? Que hora que ele começou a reagir? Olha, ele começou a reagir por volta da 1h da tarde. Aí ele pensou, 1h da tarde foi exatamente no momento que Jesus tinha falado comigo ontem. Então na hora que Jesus tinha dito, aconteceu. Então ele creu. Jesus não é só profeta, Jesus não é somente um homem de Deus, Ele é Deus. Ele não está limitado em espaço e em tempo, Ele está em toda parte. Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é Deus. Eu não sei se você está entendendo. Você está aqui hoje, mas Deus está entrando na tua casa, Deus está indo na sua família, Deus está operando na sua causa, Deus está curando aquela pessoa querida, Deus está transformando a sua vida sentimental, Deus está renovando a sua vida espiritual, Deus está visitando o teu corpo, Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando o seu filho que está pensando em tirar a sua própria vida. Deus está operando milagres nessa noite, através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes que penetra no íntimo, na alma, fazendo separação entre juntas e medulas, e apta para discernir as intenções do coração do homem. A palavra de Deus, ela é poderosa. E você crê, eu não preciso perguntar, vocês creem na palavra? Então receba o milagre da parte do Senhor. Rai que andebe andaragás. O Espírito Santo está aqui, operando maravilhas. Deus poderoso da batalha. Aquele homem, ele estava em busca apenas da cura, mas Deus estava preocupado não somente com a cura, mas com a salvação. Talvez alguém aqui nessa noite está pensando: Senhor, opera no meu casamento. Senhor, restitui a minha vida sentimental. Senhor, opera no meu corpo físico. Senhor, opera na minha família. Senhor, opera nas minhas finanças. Jesus está dizendo: olha, eu te trouxe você até neste ponto para mostrar para você que eu sou Deus, que não somente tem o poder para mudar circunstâncias, mas também para escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia! Todos creram na palavra. Deus poderoso. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles lhe disseram: ontem, a hora 7ª, a febre deixou ele. Assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos que viviam em sua casa. Irmãos, não somente aquele pai creu, mas todos que estavam na sua casa. Eu quero dizer para você, a obra de Deus é perfeita e completa. Deus, Ele abençoa o teu filho, mas abençoa você e abençoa a tua casa. Deus está operando no teu coração agora, mas está operando no coração duro daquela pessoa lá. Ele é Deus poderoso. Tem uma história que me chama muita atenção, é magnífica. Vamos pregar ainda sobre ela, né? E havia um centurião.
e era um homem de grande autoridade, era um capitão romano. E ele morava em Cafarnaum, que era a base do ministério do Senhor. E esse centurião romano, ele deixou as suas crenças, porque todo centurião, todo cidadão romano, eles viam César, César era um título, né? Eles viam César como um Deus, filhos dei. Então, os Césares na época, eles se consideravam filhos dei. O que significa isso? Filho de Deus. Se consideravam como deuses. Então ele renunciou essa forma de adoração e adotou a fé dos judeus. Então a crença e a religião judaica influenciou o coração desse centurião que comandava a tropa romana em Cafarnaum. E este homem, apesar de ser um romano e ser uma grande autoridade, um oficial, ele se preocupava com o próximo. Uma coisa difícil naquela época, principalmente por uma autoridade. E a Bíblia diz que havia na sua casa um servo, provavelmente um soldado, uma pessoa que talvez servia na sua própria casa, que se encontrava doente, enfermo. E aquele centurião se preocupando com seu servo, chegou perto do mestre, pediu que intercedesse pelo mestre e disse assim: ó mestre, eu tenho um servo na minha casa, ele está muito doente, e eu gostaria que o senhor pudesse curá-lo para mim. Jesus disse assim: claro que sim, me leve até ele, por favor, vamos lá. Na hora que Jesus se preparou para ir, ele disse: mas tem um porém, mestre. Tem mais alguém lá para ser curado? Não, a questão não é essa. A questão é que eu sou um homem pecador, sabe? Eu sou um homem que não sou digno de recebê-lo na minha casa. Eu sou um capitão romano. Na minha administração tem 100 soldados. Se eu falar assim para eles assim, vocês vão para a esquerda, eles vão. Se eu falar para esses soldados, vocês vão para a direita, eles vão. Eles me obedecem. Eu sou um homem que não tenho dignidade de recebê-lo na minha casa, porque o Senhor é santo. Jesus olhou e disse: mas eu tenho certeza, se o senhor falar pelo menos uma palavrinha, se o senhor falar pelo menos uma palavra, o meu servo vai ser curado lá em casa. Aí Jesus ele pega e dirige a palavra para todos. Em toda a nação de Israel, eu ainda não encontrei uma fé como desse romano. Aquele homem creu na palavra. Enquanto Jesus decretou, a enfermidade saiu do corpo dele, porque ele creu. Eu quero que você entenda que Jesus é o verbo, ele é a palavra. Se você se apropriar da palavra, você está se apropriando de Jesus. Se você crê na palavra, a palavra é Jesus encarnado, e ele vai operar na sua vida de uma forma extraordinária. Jesus disse: quem crer em mim, fontes de águas vivas fluirão no seu interior. Eu quero te dizer aqui nessa noite, meus irmãos, que rios de águas vivas vai fluir no seu interior, através da presença do Espírito Santo. Eu quero profetizar para a tua vida hoje. Eu quero profetizar que a tua vida vai mudar, que o milagre está à sua disposição, que Deus ele vai operar na causa que você acha que é difícil e impossível. Mas o coração dele, pastor, é tão duro como um diamante, pode ser petrificado e duro como uma perdeneira, mas a palavra do Senhor nos diz: a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha.
A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é verdade. Um homem de Deus, um profeta de Deus, cujo nome se chamava Micaías, quando ele profetizava, as pessoas davam ouvidos. E alguém disse: Micaías, quando fala, pode crer, porque a palavra na boca dele é verdade. Meus amados irmãos, nós precisamos de crer de todo o nosso coração. A única coisa que o diabo pode tentar fazer com você é tentar derrubar e vencê-lo no campo da mente, dizendo que você não pode, que você é fraco, que você peca, que você erra, que você é indigno, que aqui não é o teu lugar. E você pode até mesmo concordar em alguns parâmetros, porque nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. Você pode até confessar que você não tem força, mas uma coisa eu não posso negar, que o meu Deus é a minha força. Se o meu Deus é a minha força, grandes coisas o Senhor fará através de nós. Você crê na palavra de Deus? Então Deus está operando na tua vida hoje em nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer que as fontes de águas venham fluir no seu interior, e a sua vida terá paz e abundância, porque o nosso Deus é o Deus do incrível. Há muitas pessoas de fé que eu poderia aqui dar exemplo. Fé, porque creram na palavra. Aquela mulher hemorrágica, ela caiu de paraquedas no momento que não era para entrar, mas ela recebeu. Como assim, pastor? Porque Jesus, ele já tinha recebido o chamado, o pedido, e tinha dito que ele iria até na casa de Jairo para curar sua filha Talita. Mas no caminho havia uma grande e numerosa multidão. Milhares, centenas de pessoas, milhares de pessoas havia ali. Os discípulos estavam ali tentando proteger Jesus de alguma forma para ele não se machucar, porque a multidão apertava Jesus. Mas no meio daquela grande multidão havia uma pessoa diferente. Havia uma pessoa diferente. Aquela pessoa, aquela mulher, me parece que era uma pessoa de posses, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. Ela sofria por uma hemorragia há 12 anos. E ela gastou tudo o que tinha e ia de mal a pior. A lei de Moisés dizia o seguinte: uma mulher hemorrágica, ou uma mulher nos dias que toda mulher passa, todo mês, ela tem que ficar em separação. Não pode ter convívio nem com a família, nem com o marido, nem com os filhos. Ela fica separada. Assim dizia a lei de Moisés. Aquela mulher já tinha 12 anos que não tinha relacionamento com o esposo, convívio familiar, porque ela era tida como imunda por conta do fluxo de sangue. Ela procurou todos os recursos ao alcance, mas estava de mal a pior, anêmica, magra, sem saúde nenhuma. E a Bíblia diz: se uma mulher hemorrágica saísse no meio do povo, ela tinha que ser apedrejada até a morte, porque impura ela é. Mas ela ousou ir corajosamente até Jesus. Ela não poderia declarar: Jesus, cura-me, eu sou uma mulher sofredora, já tem 12 anos com fluxo. A pessoa ia matar ela antes de ser atendida por Jesus. Mas ela foi secretamente. Imagina aqueles 12 apóstolos em mão dada para poder proteger Jesus, mas ela encontrou ali uma fenda, uma brecha. Ela se esticou toda e ela tocou, porque ela pensou assim: eu não posso declarar, mas eu tenho certeza, pelo que eu já ouvi falar de Jesus e pelo que eu já vi ele fazer, isso aqui é moleza. Eu vou tocar nas vestes dele, e se eu conseguir tocar, eu recebo a minha bênção. E a Bíblia diz que ela se
se esmerou da melhor forma e entrou no meio e saiu, sai Pedro, sai Tiago, e ele entrou e tocou nas vestes de Jesus, e ela, no tocar, ela se afasta, e na mesma hora, imediatamente, instantaneamente, ela sentiu o fluxo e ser estancado imediatamente. Ela sentiu o poder da cura no corpo. E ao mesmo tempo Jesus sentiu, porque saiu o poder dele. Ela conseguiu tirar poder de Jesus. Jesus, ele trava os pés e fala assim: alguém me tocou. Mestre, por que o senhor parou? Porque alguém me tocou. E Pedro falou assim: mestre, está todo mundo te tocando e empurrando, tão loucura, a gente não pode parar, vamos até a casa de Jairo. Não, alguém me tocou diferente, porque bem senti que de mim saiu virtude. A mulher ouviu isso e falou assim: meu Deus, Jesus não somente tem poder para curar as pessoas, também tem poder para identificar quem ele está curando. Não dá para se esconder desse Deus que é onisciente. Ela chega e fala assim: mestre, até meio tremo, sou eu, mestre. Ao invés de Jesus repreendê-la, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, vai em paz, a tua fé te salvou. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa: se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, você tem poder para transformar montes. Você precisa elevar os seus pensamentos em patamares elevados. Quando você liga a TV e vê os noticiários, são notícias ruins. É economia no mundo, violência no mundo, doença no mundo, pandemia no mundo, novas pandemias, crises em todo lugar, países caindo, outros ressurgindo e assim por diante, problemas, assaltos, roubos e assassinatos e coisas violentas e coisas negativas de todo tipo. E nós somos bombardeados a todo instante. Mas você tem que entender uma coisa: nós que vivemos pela fé, a nossa fé, ela vive e tem que viver em alto nível. Não importa da onde que tu saiu, não importa como foi a sua criação, não importa se seu pai ou sua mãe amou menos você e amou mais os seus irmãos. O que importa é que Deus te ama, Ele te escolheu, te elegeu e vai levar você para o céu. Não importa se você é um órfão ou nasceu numa porta de um prostíbulo e colocado na porta dele. O que importa é que você tem o dom da vida. Deus, ele pode mudar circunstâncias. Deus, ele tem poder de mudar história. Deus, ele pega pessoas pequenas e faz delas grandes. Diz no livro de Eclesiastes, Salomão, ele disse: Deus pode tirar um homem de uma cadeia e colocar ele como um rei, porque para Deus nada é impossível. Deus tirou José da cadeia e colocou no trono do Egito. Deus tirou um homem lá da cidade chamada Ur dos Caldeus, no meio de uma família idólatra e pagã, construtoras de imagem, de escultura, de ídolos, e fez desse homem o pai da fé, o pai do monoteísmo. Deus usou um homem que o nome dele já dizia: surrupiador, suplantador, enganador, que era Jacó. Deus transformou a vida de Jacó, e da descendência de Jacó veio as 12 tribos de Israel. Quando Deus, ele quer fazer uma coisa, ninguém pode impedir. Ele é grande. Quando um povo se levanta na terra para poder lutar contra o povo dele, Deus, ele fala assim: vou levantar um no meio dos meus. E às vezes eu escolho umas coisas doidas e malucas, para que a glória não venha a ser do homem, mas venha a ser do Senhor. Os filisteus eram a pedra no sapato na vida do povo de Deus. Deus falou assim: eu vou fazer um super-herói. É só Deus que faz um trem desse. Como um mineiro, né? Um trem desse. Só Deus que faz umas coisas assim.
Deus falou assim: eu vou fazer um super-herói nesses dias. Deus apareceu para Manoá através de um anjo e ali consagrou Sansão. Imagina só, Sansão, um super-herói da antiguidade. Você conhece algum homem na face da terra que já teve a força para arrancar um portão, os portões, ou um portão de 3 toneladas e carregar nas costas e lançar 50 quilômetros de distância? Você já conheceu um homem, por mais forte que seja, já lutou com um leão e rasgou o leão no meio, agarrando pela mandíbula dele? Você já conheceu algum lutador de MMA, por mais sofisticado, mais poderoso que seja, lá no ringue? Você já viu um homem, qualquer um desses, lutar com 1000 homens, com a queixada de burro e matar 1000 homens? Você já ouviu falar de um homem que pegou 200 raposas, tacou fogo no rabo delas e soltou na seara do inimigo para poder causar um grande incêndio? Tem coisas que eu não entendo, mas eu creio. Tem coisa que a minha cabeça às vezes dá um nó, eu não entendo, mas eu acredito. Eu fui estudar uma vez sobre a passagem de Jonas. Eu falei, meu Deus, só pela fé que dá para acreditar num negócio desse. Jonas ser engolido por um grande peixe, só pode ser baleia para um golfinho que não é. E segundo estudiosos dizem que a garganta de uma baleia, ela é estreita, só consegue engolir uma criança de 4, 5 anos de idade, porque se fosse do tamanho da boca dela, ela morreria afogada com a mesma quantidade de água que entra. Como que conseguiu engolir o Jonas? E o camarada ficar dentro da barriga dela durante 3 dias e 3 noites. E é comprovado que o ácido gástrico que está dentro da barriga da baleia é tão violento que consegue derreter coisas que você tem até dúvida. E como que não consumiu o corpo dele? É só crendo em Deus. Amém? É só pela fé, meu irmão. É só pela fé. Eu quero que vocês saibam que o nosso Deus é o Deus do incrível, o Deus do impossível. Quando a gente lê a história de Davi, parece uma brincadeira. Um homem que não é guerreiro, não faz parte do exército, com 5 pedras na mão, apenas uma pedra lisa, lança uma pedrada na cabeça de um homem de 3 metros de altura, o cara cai no chão e se torna rei da noite para o dia. Como é que você entende um negócio desse? O nosso Deus é Deus do impossível. É isso que Ele quer que você entenda. Ele é o Deus do impossível. Pastor, não entendo Deus. Se fosse possível nós entendermos, Ele não merecia ser chamado de Deus. Pelo fato de ele não ser entendido é que caracteriza ele Deus. Ele é o Deus do impossível. Você crê nesse Deus do impossível? Deus maravilhoso. Josué pegou os papéis e começou a anotar. Papéis não existiam, nem o papiro ainda não tinha chegado no tempo, mas era pele de cabra. E começou talvez a rasurar e rabiscar, porque ele era um bom general, estrategista excelente, Josué. É bom, muito bom. Ele começou talvez a pensar, e Deus lhe disse: Jericó não vai ser destruída pela tua mão não, Josué, vai ser pelo meu poder. Ah é? Então o senhor me desculpa, vou enrolar esse trem aqui. O que eu tenho que fazer? Só me obedecer. Coloca essa tropa tudo para dar a volta no muro de Jericó. No última volta, dá 7 voltas e toca a trombeta, vai cair tudo. E as muralhas caem no chão? Com o toque da trombeta? Como que pode 300 homens vencer 135 mil? Vocês lembram do filme o Esparta, né? Lembra da história dos espartanos gregos? Conta essa história dos melhores guerreiros do mundo. Os gregos, espartanos. 300 espartanos mataram, segundo a história, 300 espartanos conseguiram matar 22 mil persas. É um fenômeno, né? Espetáculo, né? Só que todos os 300 morreram, né? O filme diz que um sobrou para contar a história e avisar a tropa. Mas os 300 de Gideão matou 135 mil.
venceram os 135 mil e ainda viveram para contar a história. Deus, ele surpreende e nunca é surpreendido. O que ele quer de mim, pastor? Ele quer que você creia, acredite de todo o seu coração que a palavra de Deus, ela é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é ferramenta, a palavra de Deus é que nos alimenta, a palavra de Deus, ela combate, ela contra-ataca, a palavra de Deus, ela nos protege e nos resguarda. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa, é verdadeira, e se nós nos apropriarmos dela, venceremos, e Deus vai te proporcionar uma vitória muito grandiosa nessa noite. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.